Às vezes eu estou falando com um grupo, eu estava, né, quando podia, via aquela plateia assim, e a expressão facial das pessoas, ela diz muito. O que eu via na expressão das pessoas era reconhecimento. Assim, como se elas estivessem sabendo tudo que eu estou falando. Eu vou falando e as pessoas vão... É isso mesmo. É isso. Aí a sensação que eu tenho é que as pessoas veem a realidade e não acreditam no que estão vendo. Aquilo que eu tive na adolescência. Aí falando, não é possível que seja isso. Eu devo ter alguma coisa errada. Eu devo estar vendo errado. Eu devo estar enganado. Mas não, é isso mesmo. Aí eu chego e falo na linguagem mais acessível que tem. Eu gosto de falar na universidade porque, quer dizer, o que eu gosto de falar na universidade é que às vezes eu vejo lá atrás os faxineiros parados assim, apoiados na vassoura e ouvindo. O doutor pós-graduado está entendendo o que eu estou falando, mas o faxineiro também está. Não estou falando só para quem entende aquela língua. Eu estou falando para todo mundo. Sacou? Eu acho que qualquer coisa pode ser transmitida numa linguagem acessível. E em qualquer comunicação, o fator mais importante é o receptor. Se você não fala a língua do receptor, não adianta nada você se comunicar. É preciso saber falar a língua do receptor. E saber falar a língua dele não é só usar as palavras, não. É conhecer os sentimentos daquela vida. É conhecer como são as relações. É aprender, morar junto. Aprender como se relacionar ali. Ali você vai aprender a se comunicar. Mas as pessoas falam dizendo que, não, mas eles também têm que se esforçar. Caraca, eles já se esforçam pra cacete pra sobreviver, cara. Com todos os problemas que a sociedade cria para eles. Você ainda quer criar um problema para eles entenderem o seu palavreado? Eu fui falar isso com um cara que estava falando, né? Eu falei, pô, velho, essa língua eles não falam não, cara. Ninguém sabe o que é paradigma. Cara, não, mas eles também têm que se esforçar. Que cúmulo de soberba esse cara. Falta de respeito. Fala a língua de quem está te ouvindo. É nenhuma necessidade. Se eu for falar nos Estados Unidos, duvido que você não vai aprender o inglês perfeito para falar lá. Agora, por que você vai para a periferia e fala a linguagem acadêmica? Que é um lugar que criou um tipo de linguagem que, para mim, é como se fosse uma cerca de arame farpado para o conhecimento não vazar. Fica sempre na mão de uma minoria. E tem lá os seus direitos garantidos, dependendo do patamar, tem privilégios também, mas está sob ameaça. Pisa fora da risca que você perde seus privilégios e perde seus direitos. Então, o conhecimento é para ser mantido nos capatazes, enquanto que o povo não pode ter acesso. É o linguajar acadêmico mesmo que é construído para não dar acesso. E aí essas pessoas, muitos criam dependência desse sentimento de superioridade. Aí quando você fala que ele depende de pobre, que ele não é porra nenhuma, ele fica furioso com você. E aí utiliza os condicionamentos sociais. Você não tem qualificação nenhuma, você é um ignorante, você é um artista de rua. Quando o cara não tem argumento, ele parte para o insulto. Quando eu estou debatendo qualquer assunto com uma pessoa, e depois de uma fala minha, fala, você para mim é um babaca. Eu não falo mais nada. Eu já entendi. Ela não tem mais argumento. Ela não arrumou argumento nenhum e a partir dali ela está me agredindo. Tá bom, acabou o papo. Ela fala, você para mim é um babaca, eu escuto, eu não tenho mais argumento. Não consigo mais argumentar. Então eu vou te desqualificar. Isso não me aborrece. Só me dá o sinal vermelho. Acabou a conversa. Chega. Aqui não tem mais proveito. Vou procurar uma pessoa mais interessante. Tem gente que diz que eu prego ódio contra os ricos. Não, eu prego esclarecimento. Não sobre os ricos só, mas sobre a sociedade como um todo. Uma exploração que os ricos fazem, eles transformam em, vamos dizer, caridade. Há pouco tempo atrás, uma pessoa veio me pedir auxílio financeiro. Quem sou eu para dar auxílio financeiro? Eu falei, mas você não tem um restaurante? Tá, tenho. Eu tenho 3 famílias que dependem de mim. Ah, você tem 3 empregados. Olha como é que a figura vê a coisa. Eu tenho 3 famílias que dependem de mim. É o contrário. Ela que depende dos empregados dela. A minha postura do empregado, em geral, é de gratidão. E não é para ser de gratidão, está sendo feita uma troca, e uma troca injusta. O que me constrange na ideia de ter empregado não é... Eu não fico julgando, porque a sociedade é isso aí mesmo. Eu passei um tempão vendendo quadro a óleo. Tempão não, 4 anos, porque eu não aguentei mais. Mas quadro a óleo é coisa cara e eu tinha que tratar com a classe alta, da Barra da Tijuca, de São Conrado, das áreas nobres. E eu convivia com aquilo. Eu convivo com aquilo normalmente, eu só não gosto. Por quê? Porque se eu tenho um empregado, eu estou me aproveitando de uma sabotagem, de uma injustiça.
Aquele cara que é pedreiro, aquele cara que está ganhando uma merreca, ele tinha o direito constitucional de acessar a universidade se ele quisesse. Ele tinha o direito constitucional de ter um ensino básico de ótima qualidade. Melhor do que qualquer ensino particular. Ele tinha o direito constitucional de ser bem alimentado, de ter uma boa moradia, de ter assistência. Ele tinha que ser prioridade, porque ele estava fudido e não abastado. Então, se eu tenho um empregado, eu estou me aproveitando da injustiça social. A não ser que eu pague a ele mais do que é determinado em lei. A não ser que realmente eu remunere ele como eu acho justo ser remunerado. Eu vou pagar ele o que eu acho que eu gostaria de ganhar no lugar dele. O salário mínimo do Diese, que é o mínimo para você ter uma vida decente com 2 filhos, um casal e 2 filhos, está em 4 mil e não sei quanto. Olha o tamanho do salário mínimo. E tem aposentado que ganha isso e sustenta filhos dos empregados com os netos. Quer dizer, é um disparate social. É uma sociedade desumana. No centro de importância da sociedade está o patrimônio, está o interesse econômico, está o lucro, quando na verdade devia estar a vida do ser humano, o equilíbrio ecológico para trazer saúde, para uma alimentação saudável. Por que os venenos estão nas prateleiras do supermercado? Porque a indústria de alimentos domina todas as entidades públicas que poderiam proibir.